Engolindo cosmovisões. O triunfo do cristianismo sobre todas as cosmovisões por Yuri Shine. As pessoas pensam que a pergunta qual padrão é algo muito simplório, mas na verdade essa pergunta tem uma carga epistemológica muito grande. Sempre que perguntamos qual padrão ou qual critério, estamos perguntando qual o primeiro princípio que a pessoa utilizou para defender a sua cosmovisão. A resposta dela revelará qual sua base epistemológica. Por exemplo, um cristão que adentre em uma discussão com um não cristão, seja ele de qualquer crença que for, mesmo que por iniciativa própria, sem o consentimento do não cristão, não está fazendo mais nada que sua cosmovisão ordena. Ele está exortando os homens em todos os lugares que se arrependam, que mudem sua crença e seus valores em relação a Deus e a si mesmos, que abracem os valores do cristianismo e abandonem suas obras más, e creiam apenas em Jesus para a vida eterna. Faz parte do evangelismo invadir uma cosmovisão. As pessoas hoje em dia tentam abordagens mais indiretas e suaves. Porém, quando um não cristão se recusa a ouvir ou se opõe ao cristianismo, ele já está demonstrando que não há imparcialidade na sua posição. A grande verdade é que todos os homens são dogmáticos. Eles carregam princípios que usam para defender sua epistemologia. Mas esses princípios são roubados dos valores morais que Deus imprimiu no homem. Quando demonstramos para o não cristão que ele é um inábil, um avestruz intelectual, e quando ele confirma que não quer saber do cristianismo, ele começa a dizer que você está sendo desrespeitoso e em trazer qualquer assunto sobre o cristianismo para qualquer área onde o cristianismo não é chamado. Ou seja, seria desrespeitoso você chamar um não cristão de idiota e também tocar no assunto do cristianismo. De onde o não cristão tirou esse respeito polido? De onde ele tirou a ética, visto que o cristianismo que trouxe os valores éticos para a sociedade. Os valores de respeito e civilidade pacífica vieram do cristianismo. Em todas as sociedades, pessoas eram mortas por questões irrelevantes. O não cristão precisa do padrão e virtude cristã de paciência e longanimidade para defender sua objeção. Mas usar uma virtude e valor do cristianismo para censurá-lo, rejeitar o cristianismo e se recusar a ouvi-lo, é um terrível pecado. É escarnecer do Deus que deu a longanimidade como padrão. É dizer que pode ter a longanimidade e tolerância sem aceitar falar do Deus que deu essa regra moral aos homens. Veja que tipo de pecado é esse que merece ser julgado com toda a violenta ira divina, pois querem as virtudes de Deus, do Deus cristão, quando lhes convém, negando o próprio Deus cristão. Mas o Deus do atributo longanimidade também é o Deus da ira contra o pecado. E não há maior pecado que separar o valor moral daquele quem é o padrão moral. O não cristão zomba da longanimidade divina quando ele diz que rejeita ouvir o Deus cristão por causa da ética. Se você é um rei que ensina o seu exército a lutar, mas depois eles fazem um motim contra você e te atacam, não importa o quanto eles louvam suas próprias habilidades e usam as técnicas que você ensinou contra você. Eles são rebeldes da pior espécie. Eles podem depois apelar por sua clemência e falar na sua cara que mesmo te atacando, eles só estavam usando as habilidades que você deu a eles. Será que eles podem fazer isso? Não. Assim também, quando se exploda o mau uso da ética, quando o não cristão rejeita o Deus da ética. De onde o não cristão tira o padrão de respeito, tolerância e longanimidade? Ele tira do Deus do respeito, tolerância e longanimidade. Falar nesses padrões morais de maneira ética, esquecendo do Deus da ética, é uma blasfêmia. Usar isso para censurar alguém que está falando sobre o cristianismo é uma autocontradição. Por que a epistemologia é importante? Pois o não cristão não pode nem justificar sua própria exigência de respeito e tolerância sem um padrão moral objetivo. Mas ele não se importa em conhecer a epistemologia. Ele rejeita o conhecimento, por isso jamais ele vai poder justificar os seus argumentos. Um não cristão não pode afirmar o direito de não querer saber determinado assunto, pois ele não tem base epistemológica nem padrão moral absoluto para justificar tal direito. De onde vem tal direito? Quando cristãos evangelizam nas ruas e praças, para muitos
parece que é um escândalo, uma violação dos direitos dos não cristãos de estarem em um lugar sem serem perturbados por religiosos. Mas de onde eles tiraram esse direito? Se ele é só um senso comum, esse direito, então não há objetividade nenhuma em tal direito. Mas na verdade é o cristão que está com todo o direito. Na verdade é o cristão que está cumprindo a lei moral divina. Ele está cumprindo a ordem de Jesus de evangelizar e ensinar todas as nações. Jesus não disse que devemos ensinar apenas os que querem ouvir. Ele disse que, a prima facie, devemos parar de jogar pérolas aos porcos, e não devemos dar coisas santas aos cães, que devemos sacudir os pós da nossa sandália e declarar o juízo de Deus contra a cidade ou homem que rejeitou ouvir a mensagem do Evangelho. Mateus 7,6, Mateus 10,14. Jesus não disse que é imoral que um cristão fale do Evangelho a quem não quer ouvir, mas Jesus disse que o não cristão é um porco, cão, que rejeita ouvir o Evangelho, e portanto o cristão deve agir com ele assim. Seria burrice do cristão continuar um diálogo com um porco ou um cão. Todavia, antes de não fazer nada, o cristão deve jogar suas pérolas. Ele então descobrirá quem são os cães e porcos, apenas quando jogar. E ele só poderá sacudir a sandália dos seus pés se tiver convicção que tal pessoa ou cidade rejeitou sua mensagem por completo. Na verdade, é o não cristão que está em terreno hostil. Como temos demonstrado, até mesmo sua objeção de respeito vem do padrão moral divino, sem o qual ele não teria nenhum. A pergunta que padrão ou que critério faz todo sentido, afinal. O não cristão não tem nenhum direito objetivo, a priori, para justificar que ele deve ser respeitado. Ele está no mundo de Deus e desrespeita Deus. Ele ignora Deus, ele ignora o conhecimento inato de Deus, ignora o testemunho da natureza sobre Deus e, como um avestruz, enfia sua cabeça na terra para não ver. O não cristão usa o ar que Deus lhe dá para respirar e não agradece. Usa a lógica para argumentar contra ou rejeitar a Deus, mas a lógica é uma extensão da mente de Deus e lhe pertence e exige respeito, mas não tem base epistemológica para exigir o mesmo, o não cristão. De onde vem a idiotice do não cristão? Ela vem do voluntário desejo dele de negar a verdade. Voluntário entre aspas. Esse desejo nada mais é do que a semente de rebelião de Satanás no Éden. É um frontal desejo de negação de Deus e independência divina. Então, ele não tem padrões morais objetivos nenhum. Toda a sua exigência é subjetiva, mas até para exigir alguma coisa, ele sequestra valores objetivos do cristianismo. Visto que ele mesmo não tem valores per si, nem sabe aplicar de onde eles vieram. O cristianismo engole todas as cosmovisões, pois todas as cosmovisões estão no mundo de Deus. É impossível o não cristão fugir do Deus vivo. Por isso, ele ignora e finge que não está vendo, que não sabe, procura ignorar voluntariamente, decide não saber sobre o assunto, mesmo sendo autoevidente. Isso é ignorância voluntária, desonestidade intelectual e efeito do pecado. O que Deus fará com a pessoa que, mesmo sendo conduzido ao arrependimento pela longanimidade divina, prefere desprezar e ignorar tal longanimidade? Ainda apela para que ela decida não agir e se arrepender devido a ter um coração endurecido pelo pecado? Romanos 2, 4, 5. A resposta é que ele acumula ainda mais a ira de Deus sobre ele para o dia da perdição. Washer nos dá uma descrição de como Deus vê pecadores impenitentes com essa ilustração, né? Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco, já está aparelhado, e já, para ele, preparou armas mortais, e porá em ação suas setas inflamadas contra os perseguidores. Salmos 7, 12, 13. A ilustração puritana, segundo Washer, é de um homem que vai à caça com seu arco. Puxar a corda de um bom arco de caça exige muito esforço. E manter o arco puxado também exige força e resistência. Então, esse homem que tem seu arco armado significa que já puxou a corda do arco e está com a flecha apontada para a presa. Nesse caso, é o pecador que é a presa, pecador impenitente. É como se Deus estivesse com o arco de sua ira puxado
e a única coisa que segurasse a corda fosse a sua longanimidade. Mas a qualquer momento, no dia que Deus resolver não ter mais longanimidade, ele soltará a corda e a flecha penetrará o ímpio. A verdade é que não devemos insistir com pecadores impenitentes. Eles mesmos, se recusam a ouvir o evangelho. Mas muitas vezes entramos em choques com eles. O ideal é nem procurar mais nenhuma associação. Quando pregamos o evangelho e a pessoa não quer ouvir, ela acha que estamos fazendo algo por causa dela, em primeiro lugar. Mas a verdade é que fazemos primeiro, pois é um mandamento de Deus, depois por amor ao próximo. Todavia, não podemos amar os ímpios na mesma proporção que amamos os irmãos, que têm a mesma confusão que nós. A Bíblia diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, mas, em referência aos irmãos, o amor deve ser como eu vos amei. João 13, 34, 35. O amor em nível mais elevado são os irmãos pelos quais Cristo morreu. Efésios 5, 25, 27. E Atos 20, 28. E se revelam a nós como aqueles pelos quais ele deu sua vida. É algo muito comum nos dias de hoje lidarmos com ímpios, como se eles fossem cristãos. Pensamos que eles devem receber uma benevolência ideológica, mas na verdade estamos errados. Jesus nos exorta a ter uma benevolência física com ímpios, Mateus 5, 43, 45. Mas quando a sua cosmovisão, nós devemos ter repugnância e odiar a respeito dela. Salmos 139, 21, 22. Condenar suas obras, Efésios 5, 11. E condenar os ímpios que não são autoridade alguma, mas se levantam contra nós contra juízo condenatório. Isaías 54, 17. Isaías diz que essa é a herança dos servos do Senhor, e não dos ímpios. Eles não têm o direito de condenar. Por isso, nós temos o direito de condenar a condenação deles. Romanos 8, 34, 34.